É uma questão extremamente importante, especialmente depois que houve toda essa investigação da Operação Lava Jato, aliás, está havendo ainda, que destampou um caldeirão de relações absolutamente espúrias entre os partidos políticos, os empresários, essas relações que têm sido objeto de tantos processos envolvendo cifras astronômicas. E um dos pontos que chama a atenção em todas essas investigações justamente é a questão do financiamento das campanhas, né? Não são meras doações, não são meras transferências desinteressadas. Tanto é assim que há não muito tempo houve um posicionamento final sobre este assunto e foram vedadas as contribuições feitas por empresas. Essa tomada de decisão assumida pelo Supremo Tribunal Federal é absolutamente correta. Não é plausível que nós tenhamos as contribuições feitas por empresas. Nós já tivemos aí as primeiras eleições sob a vigência desse sistema em que as doações de empresas são proibidas, e agora teremos as primeiras eleições gerais em que escolheremos presidente, governador, deputados federais, senadores, deputados estaduais, na vigência desse sistema em que as doações de empresas são proibidas, né? E isso é extremamente importante para que nós tenhamos um equilíbrio democrático. Este tema do financiamento de campanhas, ele é um tema diretamente relacionado à questão da corrupção. Nós precisamos ter clareza ao tratar desse assunto e precisamos encontrar um caminho para que as campanhas sejam financiadas de maneira íntegra, de maneira correta e de maneira respeitosa aos direitos daqueles que postulam o poder, né? Houve um avanço nesse tema, Sérgio, importante, e isso também é um subproduto das investigações da Operação Lava Jato, que é a estipulação de limites a valores nas campanhas, né? Nas últimas campanhas presidenciais, por exemplo, os valores eram absolutamente astronômicos. E nesta campanha houve a estipulação de limites em valores absolutamente módicos, porque o que se gastava com marqueteiros, com panfletagens, com agências de publicidade, eram valores pornográficos, né? E essa é uma tendência no mundo. As campanhas têm que ter limites de valores. O que não se conseguiu vencer, que não se conseguiu estipular nesta campanha, foi a questão do limite do autofinanciamento. E, a meu ver, este é um ponto que ficou lacunoso, esse é um ponto que gera injustiça, porque isso privilegia o candidato rico, né? O candidato rico, ele tem vantagem sobre os candidatos que não são ricos, porque na disputa pela vaga, pelo espaço político, ele acaba tendo uma condição mais favorecida, porque na situação em que você tem o fundão eleitoral aprovado pela Lei 13.488, os partidos eles vão distribuir esse dinheiro, e quando surge a possibilidade de ter um candidato que financia a própria campanha, esse candidato ele é recebido com toda a pompa e circunstância, jogam nele confetes, ele é recebido com champanhe francesa. Por quê? Porque este candidato faz com que sobre mais dinheiro para outras candidaturas, né? É necessário que você tenha uma distribuição do custo dessa campanha de maneira pulverizada. Não é plausível que o candidato, porque é rico, banque o custo da própria campanha sem limite, só o limite da própria campanha integral, porque isso gera uma sensação de
de retorno à aristocracia grega, né? Em que nós tínhamos aí os ricos chegando ao poder simplesmente porque eram ricos. Isso não é plausível, né? Não é plausível que a força do dinheiro seja o instrumento que leve o sujeito ao poder. O que deve levar alguém ao poder, a representar o povo? A força das suas ideias. As ideias devem estar relacionadas à promoção do bem comum e não à força do seu dinheiro, não à sua condição privilegiada em detrimento dos demais, né? Aliás, essa questão do fundão, ela merece ser também discutida, porque houve um debate acalorado na sociedade em relação a isso, e houve uma resistência muito forte, que é absolutamente preocupante, as pessoas resistiram a isso por motivo absolutamente plausível. Nós vivemos uma crise sob vários pontos de vista, porque temos carências na educação, temos carências na saúde, no saneamento básico, nós temos milhares, dezenas de milhares de lares que não têm saneamento básico, e esse dinheiro ele é encaminhado para campanhas eleitorais, né? Então, as pessoas ficam perplexas com isso, com um sentido razoável, né? No entanto, se aprova 1,7 bilhão para campanhas, né? Teoricamente, o dinheiro público ser utilizado para campanhas eleitorais, se o dinheiro fosse distribuído de maneira correta, se os partidos políticos fossem, se eles funcionassem de maneira justa, se eles prestassem contas desse dinheiro, se eles explicitassem os critérios que eles utilizam para distribuir esse dinheiro de maneira transparente, teoricamente poderia se aceitar. Mas só que a credibilidade dos partidos políticos, ela beira o zero, né? Ela vive um ponto mínimo de credibilidade. As pesquisas científicas elaboradas a respeito dos partidos como instituições do Brasil mostram um quadro de apodrecimento, de putrefação jamais visto no Brasil dos partidos como instituições. Os coronéis, os donos dos partidos, distribuem esse dinheiro a seu bel prazer, para cupinchas, para os seus apaniguados, querendo privilegiar descaradamente a reeleição, sendo que o Brasil é uma república, e república significa alternância no poder, né? Então, estes são problemas sérios que precisam ser enfrentados. Eu entendo, por exemplo, que nós precisamos repensar o marco legal dos partidos políticos. Não é plausível que nós tenhamos esse estado de coisas em que os partidos, na verdade, eles fazem vista grossa. Por exemplo, para a lei da ficha limpa, né? Eles não prestam contas sobre como vão distribuir esses recursos. A maioria dos partidos sequer apresentou quais os critérios de distribuição desses recursos, né? Essas vaquinhas pré-eleitorais, por exemplo, que são mecanismos que fazem parte desse sistema, porque a ideia da vaquinha ela é semelhante ao sistema do crowdfunding, que é uma ideia saudável, mas você veja, nós temos situações que precisam ser repensadas na justiça eleitoral. Você veja, nós estamos aí há menos de 2 meses das eleições, que ocorrerão em 7 de outubro. E não conseguimos ter ainda um quadro definido das candidaturas. Nós temos uma candidatura de um ficha suja, que é o ex-presidente Lula, que o partido sabe que ele é ficha suja e insiste em apresentar o seu nome. Por quê? Porque é um nome que tem popularidade e vai ficar até o último instante dizendo que ele é candidato, até que a justiça determine que não, que ele tem que apresentar um substituto, e aí até a velhinha de Taubaté já sabe que o substituto será o nome do vice, né? Nós não podemos ter essa situação, nós precisamos ter esse quadro definido com antecedência. E a vaquinha aí, por exemplo,
utilizada como um mecanismo legitimador disso, porque o ex-presidente está captando recursos e as pessoas estão fazendo as suas doações, mas é importante ter clareza que isso não será utilizado na campanha dele, porque no momento em que a Justiça Eleitoral não registrá-lo como candidato, esse dinheiro não será utilizado na campanha dele. Doutor Roberto Triviano, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria também que o senhor falasse para nós da importância que tivemos com Cláudio Weber Abramo, que morreu no último fim de semana, ele que foi fundador da ONG Transparência Brasil. Ele foi fundador da ONG Transparência Brasil e, para nossa honra e alegria também, ele é um dos fundadores, junto comigo, do Instituto Não Aceito Corrupção, Sérgio. Um homem que lutou bravamente para melhorar as instituições brasileiras. Um homem que era até chato, mas o chato bendito, como bem colocou ontem o Clóvis Rossi na Folha de São Paulo. Era um homem que não tinha medo de lutar pelo aprimoramento das instituições democráticas. Um homem que lutou bravamente pela transparência. Um homem que teve importância fundamental pela aprovação da Lei de Acesso às Informações, que é um instrumento fundamental para o aprimoramento da cidadania no Brasil. Cláudio Abramo foi um grande brasileiro, um homem que eu aprendi a admirar, a respeitar, e o Brasil perde muito com o seu falecimento aos 72 anos, e nós tivemos a honra, a alegria